Sabe aquela fala do primeiro filme de Sam Raimi que, com razão, envelheceu que nem leite fora da geladeira? É definitivamente algo que o Denji daquela fanscan diria. Por isso ele é o Homem-Aranha. Pronto, acabou o vídeo, tchau. Bom dia! Sabe, em todos esses anos, nessa indústria vital de falar de anime, eu já fiz muita coisa. Analisei anime bom, analisei anime ruim, analisei o fundo do barril do My Anime List 5 vezes, tirei literalmente cabelo de ovo, fiz vídeo de autoajuda e dissertei sobre como um único arco salvou uma história inteira, só pro anime atropelar ele. Muito obrigado, Bones. Mas tem um negócio que eu nunca fiz: análise de personagem. Teve aquela vez que eu passei 30 minutos lambendo as joaninhas do Jorno, mas mergulhar de cabeça em um personagem apenas e metaforar cada ação dele é algo que eu penso que você precisa fazer direito. Personagens são partes de uma história, e eu creio que só o autor dessa história vai saber confirmar se personagem X pensar A ou B na cena Y. E tudo que a gente pode fazer é teorizar sobre. Mas até teorizando, você precisa ter cuidado para não espalhar lixo por aí. Para maiores críticas, leiam Just Listen to the Song, do nosso mano Fujimas. E se algum dia eu fizesse uma análise de personagem, eu queria fazer direito. Queria que fosse um personagem que eu acreditasse entender bem. Não que ele fosse raso ou profundo, mas que fosse uma piscina com a qual eu estivesse familiarizado. Aquela piscina cheia de lodo no fundo da sua casa, que você reconhece a data de cada animal morto nela. Olha, aquela pomba morreu ali em 2013. Essa foi a pior metáfora da minha vida. E no último capítulo da parte 2 de quando eu tô gravando isso, eu fui capaz de prever todos os absurdos e burrices que o Denji fez nele. Aviso de spoiler até o capítulo 104 aqui pro resto do vídeo inteiro. Se você não quer levar spoiler, vai ler ou assistir meu vídeo e depois ler a parte 2 no Manga Plus. A estupidez do nosso menino Denji, a incapacidade dele de guardar a identidade secreta e negar a informação de que ele já comeu alguém, não desse jeito, me fez perceber duas coisas. Eu sou bastante familiarizado com ele por ter passado 3 meses editando o Motomen Serra e quase morrer no final de tanto ler a desgraça do mangá. E que, ao olhar pra trás, tem muita coisa similar entre Chainsaw Man e o Denji e as histórias do Homem-Aranha e o próprio Teioso. Eu tive essa ideia quando tava passando No Way Home na TV a cabo. Eu virei e falei: caramba, isso parece Chainsaw Man. E sabe, o herói número 1 dos brasileiros fantasiados se acidentando. Ele talvez seja atualmente, e foi por muito tempo, o herói mais popular que existe. Ele foi o primeiro super que eu conheci na vida. Eu cresci desenhando aquela roupa complicada nos meus cadernos da Tilibra. E por mais que eu não tenha lido tantas HQs dele, eu já assisti um monte de coisa, eu gosto e conheço o Pedro Parque. E eu conversei com o Narrativando e o Matheus do Quadro Branco para me ajudar a discutir as ideias desse vídeo. Muito obrigado vocês dois, de verdade. E o Ronaldo, que tá editando isso daqui, muito obrigado, Ronaldo, é o maior fã do Teioso que tem, confia. E onde eu quero chegar com essa comparação e essa análise de personagem? Eu quero provar que o Denji é mais que haha, peitos e piadas de baixo calão, usando exemplos de como ele se iguala e se diferencia do Spider-Man sendo Chainsaw Man, e fazer com que vocês apreciem melhor ele como personagem e talvez até o anime em si.
Mostrar que ele é mais do que só uma animação bonita. Muito bonita. Quase tão bonita quanto você que está assistindo esse vídeo, se inscreveu no canal e clicou no sino. E se eu estiver no caminho certo, ainda tentar prever quais rumos a história pode tomar na parte 2, pensando em Homem-Aranha. Chainsaw Man e o Denji são o Fujimoto pegando a ideia do Homem-Aranha, virando ela do avesso e tacando ela num triturador. Por quê? Segue com nós pra descobrir! A primeira coisa que eu preciso fazer nesse vídeo é provar pra você que eu não tô louco nessa comparação. Por que eu tô comparando o Denji com o Homem-Aranha? Porque eu não comparo o Denji com, sei lá, o Agostinho Carrara. Ele é tão ferrado na vida quanto o Denji. Mas você sabe qual é a principal coisa que o nosso menino burro tem em comum com Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, etc. A situação do herói improvável e os desdobramentos que esse tipo de trama costuma ter. O herói improvável é aquele recurso de trama no qual uma pessoa qualquer estava no lugar errado na hora errada e por um relógio vindo lá do infinito ou por o capricho do destino, ganha poder de alguma forma e pensa: caramba, eu posso fazer algo com as minhas novas habilidades. Eu posso fazer a diferença usando esses poderes. Ela pode decidir meter o louco e conquistar o mundo, mas geralmente ela opta por salvar os outros. Agora, pensa na situação do herói improvável do Homem-Aranha. É picado por uma aranha radioativa, ganha poderes de aranha e começa a combater criminoso. Troca a aranha por Potita, poderes de aranha por serra no braço e na cabeça e criminosos por capetas. Pronto. Lendo Chainsaw Man, você percebe claramente que o Fujimoto puxa muito do estilo de HQs. E eu acredito que a forma que o Denji vira o Chainsaw Man e o que ele faz com os poderes dele entram nesse pacote. O Japão sempre gostou muito de seus heróis fantasiados com roupas legais. Pensa Kamen Rider, Henshin! Pensa no Homem-Aranha japonês. Uau! Isso ficou muito mais na cara agora na parte 2. Mas o Chainsaw Man sempre foi a identidade secreta do Denji. A persona, a máscara social para ele poder usar os poderes e ser reconhecido por eles. Algo que quase todo super-herói faz. Mas ainda assim, por que não comparar com o Batman? Ele também tem uma identidade secreta. Porque tem outro fator que liga o Denji especificamente com o molde Homem-Aranha. O estar à beira da pobreza. TM, você já parou pra pensar por que o Homem-Aranha é talvez o herói mais fácil do jovem se identificar? Porque ele tem dúvidas, ansiedades, problemas, sim. Porque ele é jovem, sim. Mas também porque qualquer teioso faz um malabarismo na vida da classe média baixa. Porque o Tony falava pro Peter ser o herói da vizinhança. Porque o menino sabia como era viver na vizinhança. Um aranha brasileiro seria aquela pessoa que pega ônibus e CPTM toda manhã para ir pro trabalho. Eu lembro daquela ideia do naturalismo na literatura, do homem ser o reflexo do ambiente no qual ele vive. Se você crescer pobre, você vai saber como um pobre vive. Se você pegar transporte público por 10 anos todo dia útil, você vai virar o Coringa. Se você crescer como um mendigo que precisou vender partes do corpo para pagar dívida e sobreviver na sarjeta, você vai ter dificuldades em se ver como humano. Claro,
o Denji fica um pouco abaixo dos Homem-Aranha, na tal linha da pobreza. Mas a ideia é a mesma. Apesar que nos últimos anos ficou mais fácil se relacionar com Denji no Brasil, né? E depois da crítica social soda, você tem os outros detalhes que se parecem. Tanto Denji quanto Homem-Aranha usam o humor como mecanismo de defesa no meio das lutas. Oh não, tá tudo dando errado! Vou fazer piadinha pra distrair o cara! E a gente adora e faz igual quando dá tudo errado na nossa vida, relatável. E falando em dar tudo errado na vida, você tem o fator tragédia! Tanto pro Homem-Aranha quanto pro Homem-Serra. O que define o Homem-Aranha não é o poder de aranha, ele tá passando pelo pior momento da vida dele. É gente que morre, gente que cai, gente que esquece da sua existência pelo bem maior. Tio legal, que na verdade era um criminoso e que também morre. Aranha sozinho, depressão, uau! Melhor história de herói. Agora, foca nessa ideia e olha pro Chainsaw Man. Pensa em quantas pessoas queridas para o Denji sobreviveram à parte 1. Nem a melhor garota, o carro da Kobeni, sobreviveu ao massacre da Serra Elétrica. Se o Denji fosse registrado em cartório e tivesse sobrenome, ele seria chamado Denji, todo mundo que eu amei morreu ou tentou me matar. E depois morreu. Claro, o molde de Homem-Aranha e Chainsaw Man são histórias bem diferentes, mas são narrativas que convergem, estilo Wiglet e Diglett. Narrativas de origem diferente, mas que caminham de modo parecido. O herói improvável, fit identidade secreta e tragédia é um modelo que nós do Ocidente já estamos familiarizados e adoramos por causa do Homem-Aranha. E, sendo Chainsaw Man parecido, isso funciona que é uma beleza para disseminar a história do Denji em diferentes públicos. Nós temos uma aproximação subconsciente com o Denji, a situação dele, porque elas nos lembram alguma coisa. Eu não tenho dúvida que Homem-Aranha foi uma das principais fontes da qual Fujimoto bebeu para escrever Chainsaw Man. Mas agora que eu falei do que o herói QI negativo tem em comum com o nosso mascarado favorito, tá na hora de falar do que faz eles serem diferentes e por que boa parte desses motivos está no jeito que o Denji é. Por mais que as histórias se assemelhem, o Denji não poderia ser mais diferente. Ele fica numa situação parecida com a dos aranhas, mas ele age completamente diferente deles. O Denji é a exata antítese de tudo que constrói o Homem-Aranha. Mas e se eu te disser que isso é uma coisa boa pro Denji enquanto personagem? Quando você pensa na pessoa por trás da máscara vermelha, você pensa em pessoas justas, com forte senso de moral, que passam por todo aquele negócio da jornada do herói e saem como pessoas melhores, dispostas a ajudar o próximo, porque é o certo de se fazer, algo que todos eles aprendem com seus mentores. Se tem uma constante em todo o Homem-Aranha, é que sempre vai ter aquela pessoa boa aconselhando ele ou ela. Daí você pega o Denji. Coitado, as coisas mais próximas que o Denji teve de mentor foram um agiota, um capeta que usou ele de todas as formas possíveis e o Mads Mikkelsen bêbado. E quando um personagem ou uma pessoa não tem nenhuma tutela decente, não dá pra esperar que ela saiba o que é moral, o que é senso de justiça.
Claro, dá pra rir do Denji sendo o burro tapado 24/7. Um dos charmes dele é dizer que o sonho dele é pegar em certas glândulas e quando ele luta com o homem ele sempre mira no saco. Mas lembra o negócio do homem ser o reflexo do ambiente no qual ele vive? Os aranhas crescem no meio de pessoas boas. Enquanto em Chainsaw Man, você conta gente boa nos dedos de uma mão só. E o Denji vive num mundo tão sujo e distorcido, no qual ele está transparente e invisível. Ninguém nunca ensinou nada pra ele. Ele só reproduz as atitudes horríveis que ele viu a rodo durante a vida dele. E quando teve gente em posição de ensinar algo, ser amigo do Denji, são pessoas tão quebradas quanto ele e que sempre acabaram morrendo. Ele não teve exemplos. Os maiores objetivos da vida do Denji são satisfazer a vontade de Chesu e ter a próxima refeição. Ele não se vê como pessoa. Ele deixa todo mundo usar ele porque ninguém nunca ensinou algo além disso pra ele. Até quando ele se livra da coleira da máquina. No final da parte 1, ele volta na parte 2 servindo de cadeira. Porque é a programação normal dele ser usado. Ele não raciocina. O Denji é quase um animal. Tudo que ele faz é instintivo. Ele não pensa antes de agir. Um total oposto da ideia do Homem-Aranha. Tanto que uma das principais falhas de Peter e amigos é pensar até demais antes de agir. Será que dá tempo de salvar ela? Como que eu vou salvar todo mundo? Isso daqui não é problema meu porque esse cara não quis me ajudar. E piriri pororó. Até quando o Denji quer ser um herói, não é por um senso de justiça. É porque o que ele tá fazendo parece certo pra ele. Ele salva os outros porque quer ter a aprovação de ser visto como um herói, principalmente agora na parte 2, porque deu vontade. Aquela luta do demônio barata é o exemplo perfeito disso. Entre escolher salvar um jovem ou 5 idosos, o Denji salva um gato porque lembrou da Power. O dilema moral que congela todo o Homem-Aranha, o Denji simplesmente ignora porque ele nunca viu essa palavra na vida antes. Ele é puro instinto, ao contrário do Aranha intuitivo. É um mendigo quebrado, ao contrário do certinho da escola. É o sozinho no mundo, ao contrário de quem tem vários bons exemplos. O Chainsaw Man é um herói falho, quebrado, enquanto os outros heróis lutam para serem bons e fazem a jornada do herói para serem pessoas melhores, o Denji luta porque sim e faz a jornada do herói aos trancos e barrancos e tropeços para no final ser um herói mais ou menos. As histórias de Chainsaw Man e o padrão do Homem-Aranha convergem em tópicos parecidos, mas os protagonistas não poderiam ser mais diferentes. Isso é uma variação maravilhosa. Então tá, o Denji é um lixo. Coitado, nós já sabemos que ele falha como pessoa e como herói, mesmo que não por opção. A máscara de herói nunca vai ser boa se não houver uma pessoa boa por baixo dela. Ele é o total inverso do herói da identidade secreta padrão. O Denji não esconde a identidade secreta para proteger as pessoas. Ele protege as pessoas porque quer falar que ele é um herói. Ele só se vê tendo valor enquanto a máscara dele tem valor. E considerando tudo isso, qual diabo de mensagem positiva dá pra tirar desse protagonista? Dessa análise de personagem? Lendo as outras histórias do Fujimoto, você sabe que ele é capaz de escrever protagonistas profundos.
humanos e que sempre carregam alguma moral boa da história no final, por mais amarga que ela seja. O Denji, que talvez é o protagonista mais popular dele, seria a única exceção. Mas, parando para pensar, é muito importante de história com esse tipo de protagonista existir, porque ela mostra que o crescimento do Denji enquanto pessoa, enquanto herói, é ser o melhor que ele consegue ser por si mesmo com o que ele tem. Que são uma criança capeta para criar, vários cachorros e todos os traumas que ele carrega. E o coração potita. Eu sou capaz de dar all-in para apostar que a parte 2 de Chainsaw Man vai ser sobre o Denji crescendo como protagonista, como herói e principalmente como pessoa. Nessa parte do vídeo, eu quero dar uns palpites de pra onde eu acho que a história vai caminhar e que tipo de mensagem o Fujimoto pode passar com ela no final. É hora do Chutando Engine! O vídeo inteiro até agora foi pra isso. Asa como amigo trágico! Tá ligado, Harry Osborn? O melhor amigo que ficou tiltado depois que o herói matou uma máscara, ou a pessoa por baixo que era próxima dele. No momento que eu tô gravando isso, o Fujimoto ainda tá posicionando os personagens da parte 2. E eu realmente acho que a Asa vai ter o papel de amigo trágico na história agora. A Yoru vai acabar brigando com Chainsaw Man, ou talvez até com um inimigo maior, vai perder e morrer. E a Asa, que já é apegada a Yoru, só que elas ainda estão no estado Tsum do relacionamento, vai culpar o Denji. A Yoru morreu por sua causa. Você matou a Yoru. E depois talvez até acabar morrendo nos braços do Denji. Com rancor dele. Sabe o negócio de com grandes poderes vem grandes responsabilidades? É porque tudo que você faz na vida tem consequência. E com poderzinho isso escala ao cubo. Só que o Denji é inconsequente. Eu falei isso o vídeo inteiro. Um monte de gente já morreu por conta dele, mas ninguém culpou ele diretamente por isso. Eu acho que a Asa vai ficar na posição de ser o balde de água fria que faz o Denji pensar: carambolas, será que essa morte foi culpa minha? Será que eu posso me responsabilizar em proteger as pessoas? Seria um desenvolvimento muito legal para a história e para ele. Yoshida, peão do mal! Eu não confio no Yoshida. E os dois neurônios na cabeça do Denji também desconfiam instintivamente. Eu acredito que o papel dele na história vai ser reproduzir a situação da Makima e tentar controlar o Denji de novo. Mas, como o Denji vai ter passado por um desenvolvimento, ele não vai ser um peão de novo tão fácil, eu espero. Todo o negócio de eu sou de uma organização que quer que você tenha uma vida normal é muito estranho. O que é uma vida normal para eles? O Chainsaw Man continuar matando o capeta porque é conveniente? O Denji estar numa felicidade controlada por esse grupo? Talvez essa organização seja até um grupo de controle póstumo da Makima. Uma garantia dela para ser revivida de alguma forma caso Denji matasse ela. E se tiver um mulherão comandando esse grupo e ela for atrás de falar com o Denji quando o Yoshida der errado, eu considero teoria confirmada. O paralelo daqui com o Homem-Aranha seria... eu não sei, Ronaldo! Eu só posso dizer que é um paralelo
Porque o Miranha é aquele tipo de cara que sempre quer fazer tudo absolutamente sozinho. Raramente ele entra em algum grupo que vai proteger a identidade secreta dele. Exceto naquele desenho estranho. Mas enfim, é aquele tipo de coisa que quase nunca acontece. E quando acontece, é o próprio Miranha que acaba revelando todos os segredos dele pro mundo inteiro. Então eu acho que o Denji teria mais inveja da situação dele do que qualquer coisa. Muito obrigado, Ronaldo. Sabia que podia confiar em você. Arco do Venom! Sabe como todo herói de história longa costuma ter aquele momento de ego inflado? Eu sou imbatível! Olha o público, eles me amam. Só pra chegar algum vilão e dar um pau nele sem esforço nenhum. E o herói ficar na fossa. Daí vem aquele upgrade duvidoso que corrói os valores já não muito bons dele. Um arco Venom seria interessante porque a história do Denji sempre foi sobre ele lutando pra não ser controlado. Ele perceber que não precisa de coleiras em algum momento. E ele se rebelar contra uma manipulação mais pessoal ainda do que foi a máquina. Seria espetacular. Eu vou até além nessa teoria. Do jeito que o Fujimoto é, eu vejo ele até desenhando o Denji fazendo a dança do Peter Parker no arco Venom. Facinho, facinho. Arco brocha! Sim, precisava ser esse nome. E você sabe exatamente do que eu tô falando. É aquela parte que o personagem perde seus poderes por dúvidas. E ele precisa se provar como herói, mesmo sem a máscara ou poderes. Essa é a teoria. A prática é a pipa do vovô não sabe mais. Eu tô fazendo um vídeo sobre o Denji. Tinha que ter uma piada de pipi. Mas falando sério, seria interessante esse arco, porque o Denji atualmente só se vê tendo valor quando usa os poderes. Então, o que aconteceria com ele se uma bela manhã ele perdesse os poderes? Mais que uma teoria, eu acho que o arco brocha é quase um passo necessário para a trama que o Fujimoto tá montando. Existem várias histórias nas quais uma pessoa precisa se reencontrar depois que ela perde, temporariamente ou não, aquilo que na concepção dela é o que fazia ela ter valor até ali. Mas é sempre importante ter material nessa pegada, porque certamente na vida você vai passar por um momento assim. A gente perde o chão na vida várias vezes e precisa relembrar que a única pessoa que pode definir nossos valores somos nós mesmos, independente de ter ou não aquilo que um dia te fez ser especial. Tipo Bruce Wayne no último filme do Batman, socorrendo vítimas ao invés de só socar o vilão. A tendência do mundo é te frustrar cada vez mais, tirar o seu chão. E quanto antes na vida você aprender a lidar com isso como pessoa, e não como a máscara que você coloca para o mundo, menos fragilizado você vai ficar quando perder essa máscara. Comecei essa parte fazendo piada de quinta série e terminei te deixando triste, mas beleza. Todas essas teorias selvagens que eu atirei caminham para o mesmo ponto. A história no final da parte 2 provavelmente será sobre o Denji se provando como gente ao invés de como Chainsaw Man. Conhecer o caminho do herói é diferente de trilhar o caminho do herói direito. Não é porque você sabe que fazer exercício faz bem que você tem motivação para ir malhar todo dia. Ele precisa ter consciência de que é um ser humano para enfim ser o exemplo bom que ele nunca teve para Nahyuta e para as pessoas que ele salva como um todo.
Eu acredito que a ideia de Chainsaw Man com a parte 2 concluída será a ideia que todo Homem-Aranha tem. Ser um herói é mais sobre como você age do que seu uniforme ou seu poder. O conceito de herói está sempre em evolução. E já que o trabalho de um herói é salvar pessoas, hoje em dia eu vejo que a principal diferença é que é preciso colocar ele mesmo na lista de pessoas a se salvar. Agora que eu tô no fundo do poço chamado Denji, eu paro pra pensar que, por ser uma pessoa simples, a máscara que ele usa é aquele tipo de máscara pessoal. Portanto, se ele perde a máscara de Chainsaw Man, ele se perde. Os poderes precisam ser uma adição para ele, não ele por completo. E depois que o Denji salvar o Denji, ele pode realmente salvar os outros. Quando você tem um personagem direto e reto, por ser a única forma que ele sabe ser, fica mais fácil se identificar com ele ou com o que ele passa. Eu posso não te conhecer, mas eu tenho certeza que alguma parte do Denji como personagem ressoa com você. Ele ressoa comigo, honestamente, por ser alguém que não é capaz de ver o próprio valor. E ver ele aprendendo isso no decorrer da história seria um lembrete importante de que eu, você ou até um menino burro com uma cordinha no peito pode chegar nesse ponto de entender o valor próprio. Até agora ele fracassou como um Homem-Aranha, entre aspas, como o herói mascarado por não entender o que tá fazendo, mas ele ainda pode ser melhor. Que tipo de herói o Denji vai ser? Só o Fujimoto dirá. Que tipo de herói você vai ser? Só você dirá. Eu vou estar aqui para acompanhar o desenvolvimento do nosso menino Denji. E depois desse vídeo, eu espero que entendam e gostem mais do Denji e também estejam aqui para acompanhar a evolução dele. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana. Obrigado de coração, seja ele uma potita ou não, pela atenção. Se cuidem, salvem a si mesmos e depois disso salvem os outros. E falou!